Bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, e vamos falar de caça. É verdade, hoje temos três ilustres convidados. Vamos falar do Clube de Caçadores da Estela, a propósito de um pouco da história, saber um pouco o que é que faz este clube, e também a propósito deste fim de semana ter a presença de Camilo Lourenço, que através da Liga das 5, um programa da Rádio Onda Viva, traz à Estela e ao Conselho da Póvoa de Varzim Camilo Lourenço, economista conhecido, que na próxima semana teremos aqui uma entrevista com ele, que vai falar sobre muitas coisas da economia local e se calhar mais nacional, mas vamos perceber, por exemplo, qual é o cenário que ele prevê para o pós-Troika. Mas são assuntos que vamos deixar para a próxima semana. Hoje vamos falar de caça e tenho três convidados: o José Manuel Almeida, que é o presidente do Clube de Caçadores da Estela, temos o Sr. Antério Vieira, que é o mais veterano aqui presente e é o presidente da Assembleia Geral do Clube de Caçadores da Estela, e um jovem, o Guilherme Cavalheiro, que eu estava aqui a olhar para o Cavalheiro, que há bocado enganei, mas é Guilherme Cavalheiro, e tem apenas 16 anos e anda nisto de seguir as passadas dos caçadores desde os 8. Imaginem, na altura em que os jovens pensam em andar de bicicleta, skates ou patins, o Guilherme já tinha outra visão. É praticante de futebol, está num clube que está a fazer uma época de sucesso. Tudo isto daqui a pouco. Para já, começo com o José Manuel Almeida. Muito obrigado aos três por terem vindo ao programa Praça do Almada. José Manuel Almeida está no clube desde a fundação. O clube vai a caminho dos 18 anos e há cerca de 12 que é presidente. Agora retomou funções, foi reimpulsado para novo mandato. Olhando para trás, esperava estar tanto tempo à frente do Clube de Caçadores? Muito boa tarde a todo o auditório da Rádio Onda Viva, e saúde o Otávio Correia, amigo de longa data, pelo convite que fez e pela voz que dá a este clube, que julgo que já é um clube com alguma referência no nosso Conselho, até por o conjunto de atividades que tem vindo a desenvolver. Eu sou sócio fundador do clube, estou no clube há 18 anos. Inicialmente, eu julgo que o primeiro mandato fiz-lo como vice-presidente e, portanto, julgo que já sou presidente há 14, 16 anos. Portanto, desde o segundo mandato que assumi a presidência. Na altura, pensava sempre, isto meia dúzia de anos depois virá alguém. Aliás, eu acho que a maior parte de nós, quando nos colocamos nestas situações, é sempre uma situação transitória. Mas depois acabamos por nos confundir muitas vezes com o próprio clube. E normalmente as associações confundem-se com os seus líderes, e hoje eu tenho a certeza que o clube também tem sempre a marca de quem o dirige, e acabei por ficar e vou continuar a ficar porque eu gosto muito daquele clube. Ajudei-o a crescer, até com o Antério que está aqui comigo. Temos uma equipa fantástica, um conjunto de pessoas e agora fomos reeleitos. E o segredo do nosso clube tem sido, de facto, a equipa, não o presidente, não os elementos da direção, mas o conjunto dos três elementos que fazem parte dos corpos sociais, e todos nós trabalhamos sempre para que tudo tenha sucesso. Agora, o que eu julgo é que há um clube antes de 2011 e um clube depois de 2011. Porque esse marco? O marco é um marco importante na vida do nosso clube, porque é um marco que, portanto, é a inauguração da sede. Nós, até termos a nossa sede, digamos, até o início, até a colocação da pedra em 2009, da primeira pedra, foi um percurso, fomos fazendo algumas coisas, mas não éramos um clube consolidado, não tínhamos estruturas, não tínhamos onde nos reunir, não tínhamos onde promover eventos. Em 2009 tomamos, digamos, como meta construir uma sede, que foi um projeto faraónico, portanto qualquer coisa que ninguém acreditava que nós fôssemos capazes de construir uma sede com aquelas dimensões, com o número de sócios que temos, mas conseguimos, com muito suor, com muitos amigos, com muito trabalho. Estamos numa fase ainda de finalizar, digamos, as contas, ainda não conseguimos. Este ano, com certeza, que iremos acabar, digamos, pagando as dívidas que temos. Falta muito?
Quanto é que foi o investimento e quanto é que falta neste momento? É assim, a sede, nós tínhamos um orçamento inicial que andaria muito perto dos 200 e tal mil euros, e nós só tínhamos 30 mil euros no dia em que iniciámos a construção da sede. A sede... Deixa-me só fazer um parênteses. O terreno foi oferecido por um imigrante. Sim, foi. O arquiteto também foi oferecido por um arquiteto poveiro, Mário Jorge. Sim, o arquiteto foi o Mário Jorge, mas depois nós tínhamos um orçamento digamos, para a construção da sede que nunca foi cumprido, porque nós não fizemos todas as obras por administração direta e contando com a ajuda de muitas pessoas. Ora, a obra, digamos, na sua totalidade terá orçado em cerca de 120 mil euros, digamos, sensivelmente isso. Acontece que no dia da inauguração é necessário depois comprar uma série de coisas que não estavam previstas e que não têm a ver com obras, que é tudo aquilo que faz parte da cozinha, do bar, para funcionar, até porque nós funcionamos, a própria mobília para onde nós fazemos os nossos eventos, ou seja, de repente, para além digamos, daquilo que nós gastamos com a construção da sede, gastamos logo 20 ou 30 mil euros para de equipamentos, porque isso de facto disparou um bocado. Aquilo que nós fomos fazendo, fomos tentando, com a ajuda dos amigos e de todo um conjunto de pessoas que nos ajudou, e não tem conta, fomos pagando e fomos também conseguindo algumas coisas que não pagámos porque foram oferecidas. Nós neste momento devemos cerca de 12 ou 13 mil euros, mais algumas coisas que andam aí, portanto este ano nós vamos pagar. Já são restos. Eu vou aproveitar a informação do pagamento da sede para falar com o António Vieira, que foi tesoureiro durante muito tempo, apesar de ser agora o presidente da Assembleia Geral, mas foi o homem que teve que apertar o cinto ou mandar apertar o cinto para se pagar isto e arranjar forma de que se pagasse. Quando decidiram fazer a sede, achava que estavam a dar um passo maior que a perna? Boa noite a todo o pessoal da Rádio Onda Viva. Foi um acreditar no clube, sempre com o apoio do presidente, do Dr. José Manuel. Foi nele que eu também fiz muita confiança. Aliás, eu disse para ele: eu ponho aqui o meu dinheiro, mas tu, enquanto a minha dívida não for paga, tu não sais de presidente. Foi nele que eu confiei e hoje estou satisfeito. Sei que ainda tem lá um dinheiro meu, mas não estou nada preocupado. Se for possível pôr mais, eu ponho. Ele ainda lá está, portanto. Eu ainda acredito no clube e acredito nele. Temos um pessoal todo que faz parte dos jogos sociais, todos pessoal de trabalho, pessoal de confiança, e pronto, é nesse projeto que eu tenho a minha admiração por estar no clube. Embora eu, neste último mandato, que foi tesoureiro, depois passei a vice-presidente e agora cheguei a presidente da Assembleia. Não foi muito da minha vontade ter sido presidente da Assembleia, porque eu achava que agora, como reformado que estou, era a altura de passar aquilo a parte do pessoal mais novo, mas ele aqui, o Zé Manuel, perguntou-me quais as razões que eu queria sair do clube, e eu disse que uma delas que era, estar reformado e que agora só queria abrir a sede quando me apetecesse. Mas ele perguntou-me quantos anos eu tinha, eu disse que só tinha 63 anos, e desculpa, mas aqui no clube a reforma só aos 65, por isso vais ter que ficar mais 2 anos como presidente da Assembleia e depois vamos ver como é que vai acontecer. E depois continua mais 2 anos. O governo programa a reforma para os 67, terei que andar mais tempo. Mas pronto, estou contente. Olha que ele agora é político, pode ser que consiga isso. Não diga isso, nisso ele sabe fazer isso muito bem. Ele tem uma maneira de ser que cativa bem as pessoas, porque senão ela tinha sido há muito tempo, mas por ele e a confiança que faço nele é que estou muito satisfeito. Muito bem. Sr. Antero, porquê é que lhe surgiu a ideia e como é que o contagiaram para pertencer aos fundadores do Clube de Caçadores da Estela? Até porque havia já algum vício da sua parte em andar aos tiros? Eu sou caçador de pé de 78 para aí, mas uma vez juntou-se, talvez que o Coronel fosse a pessoa que me convidasse para fazer, então juntar-nos todos, fazer um clube. E eu nesse dia, porque eu lembro-me perfeitamente que não pude estar presente, e só disse para o Zé Manuel: olha, pá, eu apoio, embora não estou presente, mas apoio o que vós fizeres, minha parte, tudo bem, é para dar para a frente. Até fiquei muito admirado quando cheguei e perguntei: tal, a reunião como é que correu? Correu tudo bem, opa, até tu vais ser o tesoureiro. Eu até fiquei assim, pensei 2 vezes que eu não estava presente. Era o que faltava. Mas não estava presente e não me era para tesoureiro, mas também ao mesmo tempo pensei assim: estava tanta gente e propuseram para tesoureiro, porque acreditaram em mim, aceitei logo da primeira hora. E a partir daí, pronto, foi um desenrolar do clube. E até lá, você disse-me que era
caçador desde 78. A sede do Clube de Caçadores apareceu em 96, em 6 de novembro. Até lá, como é que se vivia a caça? Onde é que caçavam? O que é que faziam? Na altura havia muitas zonas livres, nós íamos muito para Beja, íamos para Évora, íamos para pronto, desde Mogadouro, Vinhais, Castro Laboreiro. A gente corria toda a zona da caça, que ficava caríssimo, né? Naquele tempo era caríssimo, e a gente corria toda aquela zona, mas depois começou a não ver coisa quase em lado nenhum. E mesmo aqui na nossa freguesia também começou a ver poucos coelhos, e depois houve uma necessidade de nós fazermos um clube, prontos, para proteger mais a caça e a caça mais ordenada, para que todo mundo até porque a história do clube se confunde um pouco com o regime de caça em Portugal, porque durante muitos anos viveu-se com a legalização, regime não ordenado. A partir dos anos 90 até 2000 praticamente o território nacional ficou todo ordenado, até porque não fazia sentido não estar, e também era muito difícil gerir zonas de caça e gerir o território nacional se o terreno não estivesse ordenado. Daí que nós tivemos necessidade inicialmente de fazer alguns campos de treino, até para as pessoas saírem com os cães, os caçadores, durante o ano todo, poderem treinar legalmente, senão não era permitido. E portanto o clube nasce por aí. Nasce também porque havia na altura as corridas de galgos que nós estávamos... que era na Estela, não é? Que era na Estela, também depois houve uma cisão com as pessoas, eles entretanto decidiram também fazer um clube sozinho, e nós, porque tínhamos que ordenar o terreno e tínhamos que criar zonas de caça, criámos a zona de caça municipal da Estela, que depois se fundiu com a de Terroso e transformou-se na zona de caça municipal da Póvoa de Varzim, que é o que existe neste momento. Agora, exatamente, com a criação do clube, criaram essa zona de caça, e diga-me, qual é a área dessa zona de caça? Quem estiver a ouvir-nos e que não conheça e que... Sim, a zona de caça municipal da Póvoa de Varzim tem todo o território cinegético onde é possível caçar do Concelho da Póvoa de Varzim, excluindo ratos e balazar. Ratos porque tem uma zona de caça associativa implantada, balazar porque a maior parte do terreno cinegético está ou em ratos ou em fradelos, e julgo que uma parte está também em Riamau, e portanto não há continuidade de território, daí estar excluída da zona de caça municipal da Póvoa de Varzim. A zona de caça municipal da Póvoa de Varzim atualmente tem cerca de 3.000 hectares, 2.800. E o que é que se caça? Essencialmente, que tipo de caça é que há? Costuma-se dizer que os caçadores são bons a caçar no prato. E esse aí, eu sou caçador. Aí não falhamos. Não, mas essencialmente na nossa zona caça-se o coelho. Sempre foi e é, digamos, a caça eleita, e é também por uma questão daquilo que nós temos, das condições do nosso território, preferencialmente ao coelho. Antigamente havia muita perdiz, mas depois, com a mudança do tipo de atividades agrícolas e com o aparecimento das estufas, as perdizes não se alimentavam. As perdizes não havia condições para as perdizes, e também depois com o tipo de regadio que hoje se utiliza, deixou de haver o regadio a céu aberto, portanto, que era aquele regadio dos milhos, das ervas, das culturas, que era feito no próprio rego, como se costuma dizer. Hoje não é, hoje é tudo canalizado. E as aves não podiam alimentar-se logo. E as próprias estufas acabaram por alterar, digamos, o habitat das espécies, e as perdizes começaram a deixar de se reproduzir, como era natural que acontecesse. E também mesmo em todas as zonas de caça que existem, sejam elas do tipo que for, sejam associativas, sejam turísticas, sejam municipais, só há caça porque há gestão cinegética, ou seja, hoje só há caça em Portugal porque há caçadores, porque se não houvesse caçadores não havia caça. Isto pode parecer um paradoxo, mas não é verdade. E porquê é que diz isso? Porque os caçadores têm o cuidado de manter as aves, neste caso, mesmo que não houvesse caçadores para abater as próprias espécies, com as doenças que existem, não havia. Por exemplo, nós temos este ano, ainda ontem deu uma grande reportagem na SIC sobre o coelho bravo, por exemplo, com a nova estirpe da vírus hemorrágica, acabaram por completo, digamos, em muitas zonas de caça acabou por completo o coelho. E esta nova estirpe provoca, digamos, a morte nos próprios laparotos, ou seja, no coelho dentro da lura, dentro da toca, o que não acontecia com outras tipos da vírus hemorrágica, que apenas matava, digamos, os adultos. Ou seja, se não houver os caçadores a investir nas zonas onde não há caça, e que não tipo há de investimento? Então deixa-me lá perceber também sim, isso. Mas deixa-me só concluir, Otávio. Não havendo caça, não há predadores.
Sim. Porque nós hoje, por exemplo, na nossa zona de caça municipal nunca houve tanta raposa como há agora, nunca houve tantos saca-rabos, ginetes, nunca houve tantas espécies, milháferas, espécies de aves predadoras. E existe porquê? Porque há caça, não é? Porque nós vamos fazendo ações de repovoamento, perdizes, coelhos, todos os anos fazemos muitas ações. É evidente que servem para depois os coelhos, para os caçadores caçar, mas antes disso servem para que haja um equilíbrio sinergético no mundo. Essas zonas de caça, o tal investimento que diz, é no repovoamento. Exatamente. Pegam nas espécies. Aqui vocês aproveitam, são protegidas também, há o repovoamento e depois por si aparecem todos os setores, a montante e a jusante da caça. Porque nós não só temos que tratar o mundo, em algumas situações em que é necessário criar condições para a caça, é necessário introduzir a caça, portanto comprar caça que tenham guias sanitários, ou seja, que estejam aptas a serem introduzidas no monte, os coelhos, as perdizes, tudo isso quando nós adquirimos digamos, de empresas que podem vender, até porque nós somos fiscalizados, e o que vai acontecer é que, por exemplo, 50% das espécies que nós colocamos não chegam a ser abatidas pelos caçadores, nem pensem nisso. Metade, digamos, dessas espécies são consumidas pelas raposas, pelos minhocos, por todo um conjunto de predadores que está à espera. Depois há a criação, e a própria criação em si depois é que vai acabar por controlar e por... E vocês sabem períodos do ano em que também não caçam para que essa criação progrida? Limite e há acumuladores. Exatamente. Nós temos, por exemplo, a caça ao coelho faz-se de outubro a dezembro. De agosto a outubro há a caça às espécies migradoras de verão, que é a rola e o pombo-brabo, e de dezembro a fevereiro às espécies migradoras de inverno, que tem o estorninho, a galinhola, a narceja, a tarambola, o pombo, os tordos. Portanto, isso são tudo espécies migradoras que são... Mas essas espécies que são migradoras, que por próprio nome dizem, aparecem na vossa zona, ou vocês mesmo nessa altura do ano compram essas espécies para meter lá? As espécies migradoras são espécies que vêm e passam cá por rotas migratórias. Na maior parte elas vêm dos países de leste, de frio, mais frios, e passam para a África. Exatamente, para a África. Então, portanto, nas migradoras vocês não têm qualquer ação de repovoamento. É só mesmo na local, neste caso nos coelhos. Coelhos, perdizes, sim, normalmente é só podemos fazer ações de repovoamento com coelhos e perdizes. Muito bem. Todas as outras espécies são ou migradoras, algumas são sedentárias, por exemplo, a codorniz muitas vezes fica, o pombo-brabo, dependendo das condições do terreno, muitas vezes é migrador, mas depois acaba por criar nas nossas zonas e a própria rola, portanto ficam nos anos para outros, mas nós não temos nenhum controle sobre essas espécies. Muito bem. Vamos falar com o Guilherme Cavalheiro, que é um jovem de 16 anos, que anda nisto a acompanhar a caça desde os 8. Guilherme, como é que surgiu este gosto para acompanhar os caçadores e quem é que tu acompanhas? Sim, boa noite a todos. Como tenho uma família onde todos são caçadores, o meu avô era apaixonado pela caça, o meu pai acabou por se tornar caçador devido aqui ao meu tio e aos meus dois tios, e eu, quando era mais pequeno, via o meu pai, o meu tio e uns amigos saírem cedo e ir à caça, e eu, quando era mais novo, nunca soube o que era a caça e o que era e o que é que então o que é que eles iam fazer? Aventura, o que é que eles iam fazer, e havia certos dias que eu pedia ao meu avô para ir ter com eles a meio do dia. E pronto, eu fui vendo, fui gostando, e o bichinho da caça acabou por tomar conta de mim, e neste momento... Apanhaste o vírus? Sim, apanhei o vírus, e não me arrependo nada disso. Gosto muito da caça. Acho que é um desporto que deveria ser mais dinamizado, e acho que há muitas pessoas que olham para a caça só de uma forma negativa, e acho que não é nada disso. E Guilherme, então diz-me lá, tu acompanhas, normalmente sais quando vais com eles agora, mas tu já dás tiros ou ainda não? Sim, eu no campo de tiro, no campo de tiro vou treinando, então, porque ainda não tenho a carta de caçador. Mas acompanhas sempre, vais com eles para sim, calcorrear o mato.
Claro. E qual é a hora de Os cães- partida? Exatamente, qual é a hora de partida? O teu relacionamento com os cães? Como é que Claro, isso o funciona? Quanto ao trabalho- dia-a-dia de um caçador que arranca, de um companheiro de caçador? Sim, o trabalho dos cães é algo que é muito bonito de ver, e acho que a primeira coisa que me cativou foi logo os cães. Tenho cães e sempre que tenho a oportunidade soltos e treino, e acho que faz-me mesmo bem a mim próprio, e acho que começou daí, dos cães, e depois das histórias, do companheirismo, do caçador, de tudo. De não dormir. Pois, porque isso tem que se levantar muito cedo, não é? Sim, é muito Qual é o cedo. horário normalmente da alvorada? Depende para onde vamos caçar. Claro, mas caçador não olha a horas, e mesmo que seja muito longo o caminho a percorrer, o que eu tenho em vista é amanhã e o convívio que Têm todos. têm todos E juntos. quais são os animais que mais te fascinam? Qual é o tipo de caça que tu gostavas mais? É um pouco difícil de dizer, mas porque o coelho foi sempre ali naquela zona da Estela, vivo na Estela, e o coelho é sempre a maior espécie, mas sempre que tenho a oportunidade de ir ao Alentejo, gosto muito de perdiz, de javali, e pronto, em geral gosto de tudo, mas acho que o coelho é sempre aquela espécie que me cativa mais. Eu concordo contigo, esses dois javalis e perdiz no prato são deliciosos, que é onde eu caço. Vamos, eu também sou de uma terra em que, quando era sul-africano, vivi em Angola há muitos anos, e perdiz era aos matos. Mas deixa-me falar aqui com o Sr. António agora por isso. Sr. António, e o senhor? O que é que gosta mais de caçar? Que tipo de caçada já fez? O que é que lhe está com mais gosto quando pensa em caça? Não, eu, como dizia o Guilherme, o facto é que na nossa zona é mais o coelho, não é? A parte da migração também é uma vez boa, mas não diz assim muito. Verdadeiramente, é os cães, é os colheiros e a caça ao coelho. É para os cães que a gente vai caçar, vê um cão a fazer um coelho. Não é para matar o coelho, que o coelho não interessa, como não matei a família com coelhos. Sabe? A minha família tinha morrido toda tuberculosa, mas é o cão a fazer um coelho, a topá-lo, ver aquela habilidade do cão. A gente tem sempre aquela coisa a dizer: pai, tem 4 cães, caça, que é uma maravilha. E como é que treina o cão? Temos um cão de treino para isso. Só ali que se pode treinar. A gente, pronto, eu agora tenho mais tempo, antes não tinha, antes só ia ao sábado ou precisamente ao domingo, agora já vou ao caso dia sim. E eu vou-me treinar os cães, vão ter coelhos. Leva-se, por exemplo, uns 3 cães que caçam bem, só se pode andar com 4, e o mais pequenininho. O pequenininho começa a andar atrás dos mais velhos, o mais velho topa um coelho, o pequenininho vai atrás, ganha o bicho, e depois a partir dali faz um cão, um coelho. Faz com os cães o que estão a fazer com o Guilherme, não é? Andar com os mais velhos a caçar até aprender. Ali, pronto, a gente começa a ver cão. Outro dia, porque já a casa, todo contente, que este cãozito novo, olha, já montou um coelho. Outro dia está morto, chegou o dia para tornar, se puder, tornar a treinar os cães. Só para fazer Eles próprios começam também a gostar. É ganhar vício do coelho, começa a cheirar, parecendo que é o coelho, ainda começa a ver o cão logo ali a dar ao rabo e tal, salto. Quando já está a perceber isto, e que dá um gozo muito bem, não é preciso matar o coelho, não é? O grande objetivo é treinar o cão, para ver a caça. E depois, quando tiver sorte, juntar-nos com equipes, por exemplo, que o Zé Manel, por exemplo, não sou o sócio de caçador com ele, tem uma equipa, ele tem outra, mas às vezes juntámos-nos, né? E ele apresenta os dele, eu apresento os meus, e depois vamos discutir qual é o melhor, se foi teu, se foi o meu, e é aquele gosto que nos dá, não é? Não matar um coelho ou dois que nos interessa isso. Claro. Zé Manel, e Zé Manel, o que é o gosto da caça? Que tipo de caça é que gosta mais? Portanto, eu também nasci, o meu pai, aqui o meu sobrinho que me disse, o meu pai era um aficionado da caça, e o meu pai e o tio meu eram grandes aficionados da caça, a chamada caça de pena, que é a caça que se faz à perdiz e à codorniz, e sempre tiveram bons cães de parar. O cão perdigueiro tem um cão sugêneres, não tem nada a ver com os cães de colheiro, normalmente caçam sozinhos, e para mim é a caça mais bonita, a caça à codorniz, a caça à perdiz, mas mais à codorniz, em que até porque elas se desenfiam também mais, não é? São mais essencialmente é a relação que se estabelece entre o caçador e o cão.
O conhecer o cão, o saber que o cão anda por ali uma codorniz, o cão parar, ficar completamente estático, como uma estátua, sentindo que há a codorniz, a saída da codorniz. Portanto, essa era a caça, sempre achei toda a caça de pena para alguém que, mesmo o Otávio ou qualquer outra pessoa que nos estivesse a ouvir. E eu disse à Antéria muito bem, a maior parte dos caçadores, mas eu conheço muitos que, se não fosse possível abater espécies, ou seja, fosse apenas caçar com os cães e não fosse possível ou não fosse permitido usar armas de caça, continuaríamos a ser caçadores com a mesma vontade de ir para o monte, porque aquilo que nós gostamos é a relação que se estabelece na caça entre todos aqueles que participam, e não é só nós, mesmo quem está em casa, os cães connosco, nós, a nossa família. Pois a família fica em casa ou também vai? A família, porque muitas os caçadores normalmente fica, juntam sempre, nós sempre quando vamos à caça, depois há sempre os convívios de final de caça, ou almoço com fraternização, com as esposas, com os filhos, com quem não vai à caça, e é nesse meio que se vive, digamos, o companheirismo, e mesmo no monte, quando as pessoas, eu julgo que não estou a dizer nada, que todos os caçadores que me estão a ouvir não sentem isso. Nós quando pegamos num cão ou em 4, 5 ou 6 cães, no caso do coelho, e vamos para o monte, não nos preocupa muitas vezes se vamos abater uma espécie, isso praticamente não conta. É evidente que ficamos contentes, mas as nossas histórias, os nossos melhores momentos de caça, as nossas maiores brincadeiras, aquilo que fica sempre para a história são sempre quando nós não abatemos, quando corre mal para nós e corre bem para a espécie, que ela foge, que finta os cães, que falhamos. Isso é que de facto depois é capaz de um coelho, por exemplo, de toda a manhã andar uma equipa toda atrás de um coelho e acabar por não abater. Quando fala numa equipa, quantas pessoas são? Não podem andar mais de 5 caçadores juntos, ou coelho, e 10 cães. Não, na totalidade 10 cães. Uma pessoa só pode andar com 4? Não, no campo de treino é que é 4, mas um caçador pode levar 10 cães se for ao coelho. Se for à perdiz, o máximo são 2 cães. Muito bem. E a manutenção do cão também fica cara? Sim, todos nós temos que, porque nós gostamos, todos os caçadores dos cães, há caçadores que têm 20, 30, 40 cães. E tratam-nos todos, e conhecem-nos todos pelo nome, tratam os cães todos de igual forma. Falam com os cães, falam já com os cães, exatamente. E os cães falam connosco, é curioso. Todas as pessoas que têm animais em casa conhecem reações, exatamente, e o afeto que os cães lhe transmitem. Nós mesmo tendo 10 cães, são todos diferentes, e nós, tratando pelo nome, só vem aquele que nós chamamos, não vêm todos, não é? Quer dizer, todos os cães conhecem, nós gostamos dos cães. É evidente que durante o ano todo a manutenção dos cães, as vacinas dos cães, tudo um conjunto de coisas, hoje já não, as licenças digamos que temos que tirar para andar com os cães, tudo isso tem um custo, quer dizer, mas é o nosso hobby, o hobby não é um desporto, é um hobby que nós temos, que é suportável se praticarmos a caça aqui no nosso concelho, é evidente que tudo tem um preço, se formos para grandes montarias, para grandes jornadas de caça em turísticas, onde se paga por espécie, tudo isso tem custo. Já teve caçadas assim fora, em grandes montarias, ou o que é que custou mais? Sim, eu já fiz caça em todas as formas. Também já fui a jornadas de caça em que, passado 1 hora ou 2, já não me dizia absolutamente nada, quer dizer, aquelas jornadas em que 4 ou 5 ou 10 caçadores matam 20, 30 ou abatem 20, 30 ou 40 coelhos, isso não é. Não importa, já não é. Pronto, mas há zonas em Portugal que, não havendo doença, tem que se chegar a uma determinada altura do ano e fazer uma correção de densidade, onde se tem que, de facto, com autorização, digamos, da Autoridade Florestal Nacional, onde se usam meios próprios para se abater um determinado número de espécies, sob pena de o excesso daquele contingente de animais provocar depois as doenças, não é? E, portanto, às vezes cometem-se coisas mas isso não tem nada a ver com caça. Caça é de facto 1, 2, 3, 4 espécies, 5. E um caçador tem que dar também com um bom ritmo físico, porque anda num monte de um lado para o outro e a seguir mais os caçadores de perdiz, não é? Uma pessoa, quando nós vamos, eu tenho ido também, por exemplo, ao Alentejo, mais no Alentejo, nós numa manhã chegamos a fazer 20, 30 cheguei a fazer 20, 30 km ou mais do que isso, no monte, até porque nós, quando sai um bando de perdizes, tem que ir atrás dele, e um bando de perdizes não pousa passado 10 a 20 metros, é 1 km, 500 metros, 1 km, 2, 3, e portanto obriga
um esforço físico, e muitas vezes nós estamos num monte e as perdizes vão para um outro monte em frente, e quando nós lá chegamos nós temos que descer o monte, e elas voltam, e quando nós chegamos lá acima, como a perdiz a pé corre tanto como um coelho, as pessoas não sabem, mas ela corre muito, quando nós olhamos elas já estão lá em baixo, lá. Mas isso é que é de facto a caça, esse é que é o espírito do... Muito bem. Guilherme, este teu hobby de caçar, tu comentas isso com os teus colegas de escola, por exemplo? O que é que eles dizem por tu gostares de caça? Alguns deles não entendem, e às vezes perguntam, curiosos. Por acaso tenho alguns amigos que também gostam de falar comigo, apesar de não ser caçadores, também gostam de falar comigo de caça e percebem de caça e gostam de saber as histórias que eu tenho para lhes contar, mas há também a grande parte que não conhece mesmo, não conhece a caça. Agora tenho 2 ou 3 que são mesmo caçadores e com esses eu posso contar tudo que eles percebem. E as histórias todas de caçadores, não é? Sim, só vocês é que estão em sintonia. Claro. E eles sim acreditam nas histórias que eu tenho porque sabem que aconteceu-lhes parecido ou histórias ainda mais apaixonantes e mais... Qual foi, supondo que eu também sou teu amigo, sou caçador, claro, mas não tenho nenhuma história para te contar de caça, que história é que tu tens tua que te lembres de um caso caricato, que tu contes sempre como um feito que te aconteceu e que gostas de contar aos teus amigos? Claro, esta história já contei mais do que uma vez e acho que... Aqui é a primeira vez? Para mim, sim. Para mim ficou marcada porque a minha primeira vez que fui a uma montaria foi aqui com o meu tio. O que é uma montaria, para eu perceber? É javali. Ok. Caça Escusavas era ter dito que foi comigo. E pronto, eu não sabia, não conhecia. Foi-me pedido para eu ir acompanhar o meu tio e cheguei lá, então se não me engano, Macedo de Cavaleiros, e para mim era tudo novo. O pequeno almoço era algo surreal para mim antes de conhecer e pronto. O que era o pequeno almoço? Feijoada, canja, tudo para aguentar o dia todo, não é? Claro. Pronto, eu não comi isso porque pronto, agora se for já como, mas naquele dia não comi porque não fiquei só os comer. Só abri o apetite para o pão e para o queijo, para o queijo, para o leite. Fiz uma mista e tal e pronto, mas isso não interessa, isso foi mais o conhecer. E enquanto partimos para o monte, eram cerca de 11, meio-dia, partimos para o monte e pronto. Nessa montaria acabaram por... era muito conhecida só pelo jantar ou pelo almoço e não pela quantidade abatida de jabalis. E pronto, partimos para o monte, era meio da manhã e nenhum tiro tinha-se ouvido. O meu tio já quase que... já estava a ler um livro, já tinha adormecido quase que me deu a arma e estava pronto, e estava pousada a arma, estava eu sentado, meu tio a ler o tal livro e pediu para ir então fazer xixi, pronto, e eu assim, então deixas agora aqui a arma encostada ao muro e pronto, eu tive sempre medo porque Eu tinha medo do javali. Era a minha primeira vez, não sabia o que era grande um javali. E feio. Porco grande e pronto. E foi quando apareceu o javali. Aí chegaste a ver, defrontar com ele. E estavas sozinho. Eu estava com as calças em baixo. Exatamente. Eu não sabia, por acaso, não sabia bem, era um pouco longe, eu não sabia bem o que era e pronto, chamei o meu tio e o javali sempre ali, ia assim devagarzinho e tal. O meu tio foi o tempo de olhar, nem subiu as calças e pronto, e fugiu o javali. Viu nu e fugiu. Fugiu. Guilherme, portanto, essa história ficou marcada e a partir daí agora já ainda tens medo de javalis? Não. Então, agora javalis não. É só tirar as calças que o javali foge. Claro. Depois disso já viu a bater alguns. Pois. Já. Muito bem, Sr. António, e a sua história? Que história é que tem assim de caça? Disse-me há pouco que também esteve em África, mas também andava na caça? No ultramar. Mas foi como militar, na Guerra Colonial. Estive em Luanda e estive em Cabinda. Estive 24 meses em Cabinda e... Aí a caça era onde? Lá a caça não eram os caçados. A caça lá que eu conheci só unicamente havia era a gazela.
naquela zona. Naquela zona só havia gorilas e jacarés e jiboias e pitonga, sabia cobras. Mas mais gorilas, que ele é conhecido os gorilas do Maiom. Agora, as histórias que eu tenho para contar, eu também tenho uma história bonita que me aconteceu, não tenho uma ou duas para contar. Uma delas foi um doutor caça comigo, deram uma vez um cão, um pastor alemão, caçava muito bem. E o doutor apresentou o cão lá com nós a caçar, isto foi na zona de Caselo, acho que Torres Novas, e o homem aparece lá com um pastor alemão para caçar o coelho. E ainda por cima, o cão não tinha uma perna, era manco de uma perna. Pastor alemão com um cão só com uma perna, que dava risada a todos os caçadores que nos visse, e eu trazia para o doutor, tem uma vergonha. Deixa-me só fazer um parênteses. Qual é o tipo de cão que se usa para esse tipo de caça? Coelheiro. Podengo, mas ainda mais colher podengo. Okay. E então o doutor aparece com esse pastor alemão, cantas caçadores passados, aquilo era de partir a rir. Caçadores do norte, caça com cães, pastor alemão, não pode ser. E o cãozinho só com 3 pernas. Vestiu-se a história do cão, acho que vestiu-se tinha sido uma senhora que tinha. O doutor foi fazer uma consulta à casa dessa senhora e o doutor ficou olha para o cãozinho só com a perna e perguntou à senhora porque que o cão não tinha uma perna. Ela disse: olha, que um caçador raivoso via este cão meu ir para o monte, que ela morava encostado ao monte, chegava todos os dias à noite com um coelho e um vizinho meu que não está comigo, ao ver o cão sempre a trazer o coelho para a minha casa, deu-lhe um tiro, o lugar de matar, cortou uma perna. E diz: não, você não quer levar, doutor, esse cãozito? Diz: doutor, então tenho vergonha, de facto, um pastor alemão caçar, mas pronto, mas trouxe. E o facto que o cão era fora de série a caçar. Aquilo era mesmo, ele gostava muito a subir o muro. Mas a gente pegava no cão ao colo, claro, passava o muro. Claro. É impressionante o cãozito encostado a um muro, começou a dar aquele ladrar rufanho e grosso, quase como eu, sem falar grosso. E nisto o coelho lá foi para baixo e há um senhor lá em baixo, colega nosso, mata o coelho. E nós fomos todos ver o que é que se passou. O coelho ficou tal. Só que esse caçador, era colega meu também, tinha ficado sem uma perna na Guiné das Forças Armadas. Tinha uma prótese. Sim. Uma prótese. E ele pegou no coelho na mão e o coelho também não tinha uma perna. O coelho tinha levado, talvez no ano antes ou uns dias antes, e o coelho também tinha cortado uma perna, só tinha a parte da coxa. E ele ficou com o coelho, chamou-me e disse: doutor, anda aqui a ver, isto não pode ser, pá. Se o cão é manco, só falta uma perna. Eu também falta uma perna, fiquei na Guiné sem uma perna numa mina. E o coelho também é manco, pá, eu vou embora. Hoje é dia dos mancos, pá, vou embora. Foi uma risada muito grande que não me esqueceu a história dos mancos. E olha, e como é que um cão assim que não tem nada a ver com os coelhos, não é um cão coelheiro, se dedica, é o hábito, é a experiência que ele ganha ao longo de ir ao monte? Um doutor me contou, essa senhora morava encostada ao monte e acho que havia muito coelho. E à noite lá, para a segurança pessoal da mulherzinha, soltava o cão de noite. E lá o cãozito foi-se embaciando. Entretendo-se lá, estava com os coelhos na beira da porta. Passavam e o cão começou a caçar. Mas caçava, como havia muita fartura, caçavas e não os matava. Ou matava, mas trazia a dona. E um caçador vizinho, certo, ele que os punha lá para treinar os cães deles, ficou muito raivoso. E não sabe com a senhora, ou ele passava com o primeiro uma vez, passou o segundo com outro coelho, mas só estava a roubar os coelhos. Estava a roubar os coelhos. E para mim foi uma história muito bonita. Samuel, alguma história também de caça interessante? Eu já vivi muita. Não, eu já vivi de facto algumas histórias e todos os caçadores não têm histórias, contam histórias, não é? Porque caçadores e pescadores e outros mentirosos é o que há mais. Até há uma anedota que quando estão duas pessoas a contar uma história, eu sou como tu. Ele conta que matou não sei quantos animais, eu sou como tu. Sei que é isso, eu sou caçador, eu sou mentiroso. Não, todos nós, e com certeza que aqueles que estão a ouvir e que são caçadores sabem que todos nós temos histórias, até porque aquilo que fazemos é propício a haver muitas histórias. E eu, que o Antero estava a contar, eu sei que a vida do caçador já é tão grande que com certeza teria aqui histórias só para um programa. Eu tenho uma história, a única história, e é uma história muito rápida. Todos nós costumamos dizer: não há ninguém que tenha um cão melhor que o meu. Não há, quer dizer, nós temos sempre o melhor cão de caça do mundo. O cão é o filho, cada um tem o seu. Sim, mas os caçadores, não pode haver, senão eu vendo, nem que me dei um sei lá o quê, eu não vendo, que depois acabam por até o oferecer, não é? Mas que ele é tão mau que oferecem às vezes os cães. Mas todos nós temos esse dizer assim: não, como é? Eu tenho lá um cão, eu também tinha um cão desses.
Eu já uma vez tentei vender a um grande amigo que era um comendador, acho que era o Mário Gomes, que dizia que ia, não era? Acho que sim, que há pessoas que gostam tanto de cães que vão a qualquer lado sabendo que existe um cão mesmo bom de caça e pagam balúrdios, digamos, verbas astronómicas por um cão. E então ele estava a dizer que tinha de comprar um cão não sei onde, mas que fez não sei quantos quilómetros na altura e tal. E então eu contei esta história e disse: eu tenho um cão que você pode-me dar o que quiser, mas não o compra, porque de facto não existe um cão de caça como aquele. Normalmente os cães de caça de coelho, eles sinalizam a caça começando a latir, fazem um latido próprio, nós chamamos o cantar dos cães. É quando eles ou pressentem o coelho, ou sentem o cheiro do coelho, ou veem o coelho, eles latem. E nós sabemos, olha, há aqui um coelho, e esse latido serve não só para avisar o caçador, mas também para chamar a matilha dos cães todas, eles com esse latido chamam os outros cães. E portanto, nós conhecemos sempre, um caçador sabe quando o cão está a latir a um coelho, está a latir outra coisa qualquer, não é? Eu tinha um cão que eu dizia: olha, este cão é fenomenal, se o colocar aqui e tiver um coelho, ele começa logo a latir, eu sei que tem um coelho. E um dia eu estava em casa, andava a fazer obras e chegou lá um sujeito para me vender umas cerâmicas, eu não sei o que, que também era caçador. E então, se você tem ali uns cães, eu disse: olha, tem ali um cão que aquilo é fenomenal, e o cão começa-me a latir como se estivesse a andar à caça. Eu comecei a ver assim, será que fugiu? Às vezes, como eu tenho coelhos em casa, podia ter fugido. Comecei a espreitar, não vi nada, disse: mas ele está. E o homenzinho disse: ele está a latir aos coelhos. Então andei, vindo a espreitei lá para cima do telhado, não vi nada e fiquei envergonhado. Eu a dizer ao indivíduo que eu tinha o melhor cão do mundo e ele a rir-se na minha cara porque o cão latia. Eu pronto, lá fui, o homem lá foi embora, deixou-me o cartão lá, digamos, da empresa, e eu fiquei assim, e o cão calou-se. Quando o homem disse: não é que eu de repente olho para o cartão e era José Coelho. De facto, esse cão era fenomenal. Esta é a história de caça que eu conto sempre. Nunca ninguém, eu acho que dificilmente alguém tem um cão destes. Exatamente. E ele pressentia, e tinha razão, eu é que não. Não tinha visto. Isto é a história de caçador. Exatamente. Assim. Muito bem. Olha, outro tema. O Guilherme joga futebol. Gostas mais de futebol ou da caça? A caça. Sim, a caça. Dos dois, a caça. Gostas mais do companheirismo do futebol ou do companheirismo da caça? Estou a ser duro a fazer estas perguntas. Os teus amigos podem. É totalmente diferente a companhia, mas acho que no futebol há problemas. Na caça resolve sempre os problemas todos que se tem. Por isso eu acho que a caça e mais os. saudável. Tu jogas em que parte do campo? Meio campo. Quando a tua equipa marca um golo, festejas. Como todos nós festejamos quando a nossa equipa marca um golo. Sim. E na caça, qual é o momento o hino de festejar algo? Como é que festejas? Eu festejo quando foge o coelho. Quando o meu pai falha. Que isso aí. Estás do lado do coelho, tu. Sim, até o dia em que começa ele a tirar mais. Claro, depois a partir daí já vou torcer para acertar sempre. Senão vou ser. Mas vais ser gozado pela família toda. Gozado, depois as histórias são sobre ti. Eu tenho a impressão que há pessoal, nós, a equipa, nós falámos que eram 5, portanto o pai, o meu irmão, assim um grupo, e eles, portanto o Antero também. E para nós, de facto, não há momento mais de satisfação quando um dos outros falha, não é? Porque aí. Então quando falham todos? Aí ninguém fala. Não é? Porque às vezes sim, o que acerta é que vai falando dos outros. Não, exatamente. Quando falham todos, não há ninguém. Mas quando um coelho foge e toda a gente atirou e toda a gente não sei o que é engraçado, porque ninguém diz. Sou eu que posso falar. Só ele é que fala, porque ele é o único que não atirou. Então fica lá, são todos nada. Olha, e problemas com a Sociedade Protetora dos Animais? Tem existido? Nós, os problemas só há se forem criados, quer dizer, nós dentro daquilo que é a nossa atividade estamos completamente, digamos, legais em todos os aspectos e portanto praticamos um hobby dentro da máxima e da estrita legalidade. É evidente que tivemos a única situação daqui de algum frição foi este ano com a batida às raposas, que é uma atividade cinegética que está prevista nos planos de exploração, que se faz em todo o território nacional. O que é uma batida às raposas? É assim, nós, por exemplo, como sabe, ou como toda a gente sabe, e eu disse no início da conversa, havendo caça,
há predadores. Mas o excesso de predadores pode criar, digamos, um desequilíbrio. Ou seja, se não houver uma correção de predadores, dão cabo da caça. Dão cabo da caça e não só. Por exemplo, se as raposas não tiverem caça e se derem cabo da caça toda, vão acabar por ir aos galinheiros e dar cabo das galinhas todas. E uma raposa, nós temos situações de que sabemos e contam, uma raposa numa noite pode matar 20, 30, 40 galinhas, tudo, leva-as todas e não come, vai enterrá-las e depois acaba. Ou seja, pronto. Mas a questão desta correção é assim, nós sabemos, no nosso território, temos mais ou menos alguns censos que fazemos, sabemos mais ou menos, olha, este ano foram avistadas umas raposas aqui, outras acolá, ou seja, nós temos aqui 20 ou 30 ou 40 raposas. Elas vão criar, metade que irá criar, ou seja, se não houver uma correção no ano a seguir, já não são 20, são 60 e por aí fora. Ou seja, o que nós fazemos é uma correção em que por ano matamos ou abatemos, quando abatemos, já temos feito muitas batidas e nunca abatemos raposa nenhuma porque elas são mais espertas do que nós, mas uma ou duas raposas por ano em batida, as outras normalmente os caçadores fazem, mas é mais um convívio. É evidente que poderá aqui questionar-se se de facto isto é saudável, se de facto isto num mundo civilizado isto faz sentido, podemos questionar isso tudo, mas é como as corridas de touros, também há pessoas que não gostam, outros gostam, é como abater um coelho ou abater uma perdiz ou bater um pombo. Tira os pombos. É exatamente igual em qualquer parte do mundo. As raposas têm uma vantagem, é que parecendo que não, elas têm muita mais, aliás, conseguem fugir, é mais fácil uma raposa não ser abatida do que ser abatida. Isso não tem Nessas batidas à raposa, como é que funciona isso? Vão em grupo as batidas é um meio de caça que tem que ser feito assim, em que nós, por exemplo, fazemos a batida normalmente coincide sempre com as festas, digamos, o fecho da época de caça, e fazemos, por exemplo, uma que é feita, digamos, dentro do espaço e com o Clube de Caçadores de Torroso, outro mais com o Clube de Caçadores da Estela. E nós fazemos isto, as pessoas inscrevem-se na batida, fazemos um pequeno almoço de confraternização, depois já 20, 30, 40, a última batida que nós tínhamos 60 e tal pessoas para atirar e 40 e tal que são os batedores que vão fazendo barulho, não é? E então nós temos os 50 ou 60 pessoas que são os caçadores, arranjamos uma determinada mancha, uma determinada zona onde supostamente haverá lá algumas raposas, fazemos uma marcação que chamamos as portas, cada caçador fica naquele local, são colocados lá, e depois os outros caçadores com umas latas, com os paus, os que querem participar, portanto sem espingarda, vão pelo meio das bolsas a conversar, a bater palmas, e as raposas, portanto, ao sentirem este barulho, saem. Normalmente elas saem sempre e passam pelos caçadores, eles nunca lhes acertam porque nem sequer as veem. A raposa é um animal muito inteligente, estão muito longe, normalmente as raposas até ficam para trás e passam para trás, e a maior parte delas passa, porque basta uma pessoa estar a fumar. Alguns caçadores vão para o monte e ficam outros a conversar, outros a ler o jornal, outros a falar. As raposas passam 1, 2, 3, 10 metros e as pessoas nem as veem, porque elas de facto, eu já vi raposas a fugir a pessoas que eu nem queria acreditar. Portanto, ela é um animal inteligente, mas é mesmo um animal, a fama da raposa tem, mas é verdade, e portanto isto é engraçado. Depois as pessoas no final nós fazemos o almoço de convívio e encerra-se o ano da caça, e portanto mesmo colocando em causa se é ou não é, no mundo hoje, com toda a civilização em que nós vivemos, eu acho que não é por aí. Sinceramente, não é por aí. Samuel, quantos caçadores existem associados no Clube de Caçadores da Estela? Nós temos cerca de 200 associados, ou seja, quase, digamos que 99% dos caçadores do Concelho da Póvoa são nossos sócios. E, portanto, temos alguns caçadores de fora, mas neste momento nós, já há uns anos esta parte, quer o nosso clube, quer o Torroso, só aceita associados se forem naturais ou residentes no Concelho da Póvoa. Portanto, é natural isso, até porque essa limitação? Porque o território não é grande, e se nós fôssemos aceitar tudo o que é sócio de caçador, ou sejam caçadores, e depois viessem cá, eles têm direito a isso e podem comprar algumas jornadas, adquirir jornadas, mas o aceitar como sócios facilitaria depois a aquisição de jornadas, e aquilo que é bom ou aquilo que é menos mau para 200
deixa de ser bom para 300, como é evidente, o território não é tão grande. Tem uma certa decotada limitada, não é? Sim, limitamos o número de sócios caçadores. Até porque nós, e porque precisamos, e começou a haver um movimento muito grande de muita gente a querer ser sócia do nosso clube, nós o que fizemos foi criar um outro sócio, um outro tipo de sócio, com uma outra categoria de sócio, que é o sócio colaborador, em que nós, num ano e pouco, já vamos com 80 e tal sócios, que são as crianças, os filhos, as esposas, pessoas que não são caçadores de fora, que se inscrevem, pagam uma cota residual, mas que servem para frequentar as nossas instalações, para participar em todos os nossos eventos, e que são muitos, e muitos que não têm nada a ver com a caça, e acima de tudo ajudam-nos, porque mesmo sendo uma cota pequena, e estamos a falar de 50 cêntimos por mês, 6 euros por mês, não é absolutamente nada, mas faz com que toda a gente possa ser sócia. E quanto é que custa uma jornada de um não caçador, como há pouco disse? O não caçador não pode tirar a jornada de caça. O não sócio, desculpe. Portanto, se não for natural nem residente no Concelho da Póvoa, pode custar 7,5 €, julgo que é. E ele com essa jornada está naquele dia, pode ir para lá? Haver, por exemplo, na zona de caça municipal da Póvoa da Varzinha, este ano, pagando uma jornada de 7,5 €, poderia abater 3 coelhos. Não, 2 coelhos e uma perdiz. Depois de abater isso tem que parar. Assim, não pode. Mas todos caçadores. Nenhum caçador, numa jornada de caça, um dia de caça, pode abater mais que 2 coelhos ou uma perdiz. Portanto, isso é o limite mesmo imposto dentro. Portanto, isso é as nossas regras, as regras que criamos dentro da zona de caça. Portanto, ninguém pode abater mais que 2 coelhos. Qual é a relação com o campo de tiro? Que tem a vossa temos relações de amizade, porque eu pertenço às duas. Sou secretário da Assembleia, portanto, eu sou sócio fundador também do Campo de Tiro, e temos até mesmo o próprio presidente também é meu, digamos, faz parte, digamos, das minhas relações de amizade, e somos colegas. Não temos participado em eventos dos dois, não fizemos ainda nenhum evento em simultâneo. Andamos, e se calhar este ano andamos aqui a pensar fazer o troféu do caçador, ou seja, até porque agora acabando a caça nós só podemos fazer algumas largadas no campo de treino, mas estamos a pensar, o ano passado já éramos para fazer, e este ano se calhar vamos fazer, eu vou ver se consigo fazer isso, até porque gostava de fazer, que é levar os caçadores ao campo de tiro, fazer uma prova de caça, percurso de caça, que é os pratos não saem em trapa, não saem digamos, como é normal, a tirar aos pratos, mas saem com o efeito de espécies de caça, como se fosse um coelho, como se fosse uma perdiz, e portanto, mas só para sócios, ou seja, nós temos a certeza que todas as pessoas que vão lá atirar aos pratos não são atiradores, e por equipas, que ainda era mais engraçado, ou seja, eu vou junto... Escolhe uma equipa, a sua equipa habitual... A minha equipa, que são os 5, e o resultado é o resultado final de somatório dos 5 atiradores. Isto é capaz, eu estou a pensar que vou conseguir fazer uma brincadeira dessas. Nós temos muitas equipas, e para fazer uma prova destas, 20 equipas já é mais que suficiente, estamos a falar de 100 atiradores, em que fazíamos porque é salutar, é o convívio, porque no conta no fim é o final, é o resultado final, e por exemplo eu posso partir de 10, 15 pratos, mas por exemplo o Guilherme, se for atirar comigo, partirá a 20, não é? Porque ele atira melhor do que eu. E isto, digamos, a somatória que interessa, e no final uma confraternização, e é para reforçar o espírito, e aí faz com que de facto haja uma ligação grande entre as duas coletividades. Estamos a chegar ao final. Eu gostava de pegar na outra atividade que vocês fazem no Clube de Caçadores, que tem a ver com eventos e outras iniciativas, e este fim de semana este programa sai ao sábado ao meio-dia e ao domingo ao meio-dia, e a repetição ao sábado às 7 da tarde. Este fim de semana, neste sábado, tem a participação do Camilo Lourenço, um economista, que estará a fazer uma conferência. Porquê o âmbito deste tipo de iniciativas, e porquê o Camilo Lourenço? Em primeiro lugar, porque é o âmbito. Eu disse também há bocado que a caça são 3 meses, 4, e termos um clube como temos, com as estruturas que temos, com o nível de associados que nós temos, com as pessoas que compõem os seus corpos sociais, seria limitado, aliás, seria muito mau da nossa parte limitar-nos apenas a praticar a caça nos 3 meses e depois fechávamos a porta, íamos lá, juntávamos de vez em quando para tomar uns copos, depois jogar umas cartas. Isso não é um clube, quer dizer, isso é ser um clube de caça, mas acho que não faria sentido. Daí, desde a inauguração da sede, nós temos criado um conjunto de atividades que vai de encontro
ao sócio caçador, vai de encontro ao sócio que não é da caçador, mas também vai de encontro à família do sócio, porque há todo um conjunto de pessoas e vai de encontro à comunidade, que foi a comunidade que nos ajudou a construir aquela sede. Não foram os caçadores, quer dizer, foi toda a comunidade e toda a comunidade junta e dinamizar sim, com os caçadores, mas também toda a comunidade. E portanto faz sentido fazermos um conjunto de atividades que visem chegar. Exatamente. Daí nós durante o ano fazemos estes eventos com personalidades que nós convidamos, também fazemos, e outros tipos de eventos, nós fazemos lá bastantes eventos, festas, noite de fados, passagens de modelos, sei lá, agora assinamos uns protocolos com outras associações para partilhar o espaço e aquilo que nós temos com outras associações, e vamos continuar a fazer vários eventos. E porquê o Camilo Lourenço? O Camilo Lourenço foi na esteira daquilo que já tem sido os convidados anteriores, não? Portanto, nós já lá tivemos o professor Pinta Costa, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Manuel Ferreira Leite, o Dr. Eduardo Vera Cruz, o Dr. José Cesário, o Nuno Melo, ou seja, pelo menos vamos tentar 2 ou 3 vezes por ano convidar pessoas que sejam conhecidas do público em geral, que tenham qualquer coisa a dizer nas suas áreas de atuação e que as pessoas gostem de, ou seja, sejam capazes de se deslocarem à sede para assegurarem uma plateia para ouvir. Temos tido sorte na escolha dos nossos convidados e é curioso que, portanto, eu estou a falar hoje, sábado, ainda não sei o que é que aconteceu, portanto amanhã na repetição deste programa já saberei o que aconteceu hoje à noite, mas eu estou convencido que será dos melhores eventos em termos de pessoas, porque há um movimento muito grande de pessoas que querem ir ver o Camilo Lourenço, porque eu pessoalmente acho que é uma pessoa que tem uma linguagem não técnica, mas mesmo falando da economia, é um jornalista licenciado em economia, portanto aqui tem a componente do jornalista, porque sabe o que é a plateia e como chegar à plateia, e ao mesmo tempo tem o conhecimento prático e teórico daquilo que é a economia, daquilo que pode ser a mensagem dentro digamos, daquilo que ele nos vem falar. E além do mais, a maior parte das pessoas que me têm abordado, até no sentido de se é possível reservar, se podem ir, dizem, eu gosto muito de o ouvir falar, ou seja, é alguém que tem uma linguagem de proximidade e que as pessoas entendem, e daí eu conto com o sucesso deste evento. Deixe-me colocar-lhe uma última questão para finalizar, até porque é uma das críticas que é feita, que tem a ver com a sinalização da sede do local onde vai ocorrer este evento. Sim. Como é que pode descrever agora onde é que é a sede para que as pessoas que queiram lá ir possam ver? E como é que pode resolver este assunto futuro? Assim, entre a última vez que o Otávio foi lá e hoje já se passou algum tempo. Já há placas. E já há placas. Ok, pronto. E portanto hoje é impossível alguém se perder na freguesia, não encontrar uma placa do Clube de Caçadores. Aliás, eu tenho que publicamente agradecer à Junta de Freguesia, que teve a sensibilidade para, desde qualquer ponto de entrada na freguesia, tem placas sinalizando. Portanto, também agora, quem quiser logo assistir à conferência de Camilo Lourenço, a sede indo pela Estrada Nacional, onde fica? Sim, indo pela estrada, pela N13, logo no início, ou junto à primeira placa com a indicação de Estela, logo a seguir essa placa tem logo uma a dizer Clube de Caçadores da Estela. Portanto, é só seguir. E eu faço aqui um convite, não é? É evidente que nós temos uma sala pequena, mas é uma sala que comporta hoje temos lá 250 lugares sentados. Isto num auditório aqui na Póvoa é muita gente, em qualquer sítio, 250 pessoas. E eu espero ter lá hoje 250 ou mais. E portanto deixo aqui um convite a toda a gente, venham a lugar para todos. Muito bem, agradeço a presença do José Manuel Almeida, presidente do Clube de Caçadores da Estela, do António Vieira e do Guilherme Cavalheiro. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva. Nós voltamos na próxima semana. Recordo que este programa pode ser visto na Onda Viva TV, no MEO canal. Basta aceder ao comando MEO, botão verde, 15 15 30, e fica disponível durante a próxima semana, ou sempre na rádio, ao sábado e domingo, em 96.1. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva. Até para a semana, se Deus quiser.